Bem, o primeiro modelo de processo criativo que a gente vai ver é o do James Young, que ele foi um professor de criatividade, lidou com criatividade publicitária, com inovação empresarial nos Estados Unidos no início do século passado. A primeira etapa do processo de criação do James Young, processo criativo de como o cérebro funciona, para ele é a etapa de preparação. É quando a gente busca informação sobre aquilo que a gente quer uh, criar. Então, se nós temos um problema, uma ideia para pensar, a gente vai buscar informação, pesquisa e dados sobre esse assunto. Claro que essa preparação, quando tem que responder uma pergunta rápida, ela pode ser, na verdade, simplesmente informação interna tua. Mas é óbvio, quando a gente está falando de um processo profissional, é a busca tua por mais informações além daquilo que tu sabe, com outras pessoas, com outros dados, com outras fontes. Essa é a primeira etapa do processo criativo para o James Young. A segunda etapa é quando começa o processo de incubação, que é o processo mental de ideia. Né? Esse processo mental é o trabalho, é a cognição, é como tu pega as informações e junta elas como se fosse uma lógica matemática, né? 1 mais 1 e cheguei a essa ideia. Bem, a preparação e a incubação elas não são apenas etapas, elas podem, na verdade, serem complementares. Né? Tu pode estar buscando informações, fazendo a cognição, buscando novas informações e isso virar um ciclo. Quando esse ciclo chega ao fim, é o momento em que tu escolhe uma ideia e esse momento se chama iluminação, que é muito conhecido pelo nome eureka. Né? A gente sabe do grego eurisken, que significa descoberta. Essa iluminação é o momento que tu escolhe a ideia correta. Alguns professores, alguns pesquisadores vão dizer que o processo criativo pode se encerrar nesse momento, que é o momento em que tu obteve as informações que tu queria. Né? Te preparou, pensou e conseguiu a ideia que tu queria. Para o James Young, que é um cara que vai trabalhar profissionalmente com criatividade, ele diz que não basta isso. Nós temos que ir adiante. O ir adiante é o quê? É um processo de elaboração. É o momento em que tu vais transformar essa ideia em algo, executar. Quantos de vocês já não passaram por uma vitrine, por alguém que estava vendendo alguma coisa ou falando alguma coisa e vocês disseram, poxa, mas eu já tive essa ideia. Sim, tu teve essa ideia, mas tu não foi adiante no processo, tu não completou o processo. Completar o processo é terminar, é criar. E é isso que o James Young coloca. Então, o processo criativo mais sintético que eu estou apresentando para vocês é preparação, se informar, incubação, cognição, trabalho mental, iluminação, obter a ideia e elaboração, pegar essa ideia e transformar em algo concreto. Os outros processos criativos, eles são mais complexos do que esses aqui. Esse aqui é o sintético para que vocês comecem a entender um pouquinho o que é processo criativo. Bom, o outro modelo de processo criativo é o modelo do Dom Fabum. Dom Fabum ele era psicólogo, então vocês já vão reparar de início que esse modelo dele já começa com características da psicologia. A primeira etapa ele diz que é o desejo. Eu adoro isso porque, na verdade, eu acho que é realmente isso que ocorre. Não existe processo criativo que não tenha que ter a tua vontade. Tu tem que querer criar. Porque se tu não quiser criar, não é um processo criativo. É simplesmente uma aplicação de técnica, uma aplicação de regras. Então, esse é o início do processo criativo. Para o Fabum, também existe uma etapa de preparação. É a mesma coisa, é uma busca de dados, informação, saber sobre o assunto. Mas ele diz que junto com essa etapa de preparação, existe uma etapa chamada manipulação, que é o momento em que tu te questiona sobre dados, sobre coisas que estão corretas ou coisas que estão erradas. Então, o ciclo aqui é um pouco mais ampliado. Em vez de ser preparação e incubação, é preparação, manipulação e a incubação também. A incubação existe nesse processo aqui. Então, o que ocorre? Eu busco dados, me preparo, e eu manipulo esses dados, eu penso sobre eles, eu questiono e eu tenho que buscar novos dados. A base do processo criativo para o Dom Fabum é a vontade de querer criar e os questionamentos que tu vai fazer sobre a criação. Porque se tu não questionar nada, tu não cria nada de novo. Então essa etapa de preparação e manipulação é muito importante. São os questionamentos gerados por esse ciclo que vão te fazer ter um bom processo de incubação, um bom trabalho mental cognitivo. Logo após esse trabalho mental cognitivo, vem uma etapa chamada esquentamento. O esquentamento o que é? É o momento em que tu estás tendo várias ideias a partir daquilo que tu estás pensando. Não há necessidade dessas várias ideias serem conscientes. Tu pode não estar reparando que tu está pensando de várias maneiras diferentes, mas existe isso. Ninguém chega numa solução sem ter pensado diversas variáveis, do tipo como eu expliquei para vocês num mapa mental.
se acontecesse isso, aquilo, se acontecesse isso, aquilo, se aquele outro. O nosso cérebro reage dessa maneira, condicionando coisas. Às vezes nós não reparamos, mas isso é chamado de etapa de esquentamento. Bom, tu te preparou, questionou, incubou, começou a ter essas ideias e aí o teu cérebro consegue realmente escolher uma, que é o processo de iluminação, é eureka, que nós já vimos antes no processo sintético. Bom, depois da iluminação, o Dom Fabum não é um cara que vai pensar que o processo criativo precisa ser feito, executado. Ele é uma pessoa da psicologia, ele pensa o processo mental. E ele nos coloca uma coisa muito importante. Não é elaborar, mas sim externar a ideia que termina um processo criativo. Quer dizer, colocar a ideia para fora. E antes de colocar a ideia para fora, nosso cérebro passa por uma etapa de verificação. Antes de manifestar qualquer ideia, a nossa mente verifica se ela tem lógica. Por isso que às vezes a gente ouve alguém falar assim, ops, falei mais rápido do que pensei. Ele pulou a etapa de verificação. Claro que de forma inconsciente, ninguém faz isso de propósito, né? Mas existe essa etapa em que o nosso cérebro, inconscientemente, sem nós querermos, coloca uma lógica nossa e verifica se a gente pode se manifestar, para não falar tanta bobagem. Bom, esse é um outro processo criativo do Dom Fabum, é um dos mais complexos, e agora nós vamos para o próximo processo criativo, que é de um autor que estudou o processo do Dom Fabum e estudou o processo do James Young para poder sintetizar um outro.